Olá amigos, muito bem-vindos de volta. E amigos, existem pessoas que nos fazem provavelmente ter mais prazer naquilo que essas pessoas dizem do que provavelmente um gol da nossa seleção nacional. Eu acho que estamos de acordo nesse aspecto. Acho que a lei de cartaz vinca isso, não é? A marcação de uma Vou dizer posição. uma frase que pode parecer polémica, mas a maioria dos portugueses, 69,5%, 70%, não quer mais soluções à esquerda. Desculpem, metam isso na cabeça quem acha que ainda é possível ter soluções à esquerda. Vocês sabem qual é que é o maior medo de um comentador que é militante e de um comentador que mete os seus gostos e os seus interesses à frente, muitas vezes, da verdade? É ter do outro lado um comentador isento, que saiba contrapor as suas posições com uma capacidade de análise do passado, do presente e do futuro. Isso deixa-os completamente desnorteados e desmoralizados. Mas imagina que só ouvias isto, só ouvias esta opinião sem haver uma contraposição desta opinião. Eu acho que, de facto, o PSD está a tomar o caminho do Chega, na questão da imigração e da nacionalidade. Acho verdadeiramente notável que se vá por este caminho, porque é cuspir, não há outro tempo, não há outro termo, em tudo o que é a história do PSD como partido do sistema. Estamos a falar de inquinar completamente o debate, porque nós precisamos, já falamos muitas vezes nisto, nós precisamos de imigrantes, como do pão para a boca. Nós devemos aos imigrantes boa parte, se não a maioríssima, a maior parte do crescimento económico que tivemos nos últimos 5 anos. Nós devemos, no facto da segurança social estar tão equilibrada como está, falávamos disso ainda há pouco. Agora, houve o outro lado de alguém que sabe, acima de tudo, usar inteligência, ter bom senso e sabe usar todos os pequenos neurónios que estão na sua cabeça. A minha cábula sobre a geometria político-partidária, eu acompanho-me todos os dias e continua a ser válida. Já nas eleições de 2024 aconteceu uma coisa que eu disse insistentemente na altura, para a estranheza de algumas, se não muitas pessoas, que era, tinha-se criado uma maioria sociológica de direita. E as pessoas acharam que isto era assim uma expressão assim muito teórica que não queria dizer nada. A verdade é que essa maioria sociológica de direita plasmou-se numa maioria numérica de 69,5% de deputados que são do PSD barra AD, CDS-PP, Chega e Iniciativa certo. Liberal. E? Avança. E é muito simples. Sim. Havia um senhor no PS que disse habituem-se. E eu acho que muita gente na nossa classe de analistas ainda não percebeu que as soluções vão ser à direita e não à esquerda. E ainda não percebeu. Eu estou a fazer análise, não estou a dizer o que desejo. Neste momento estou a fazer análise. Casas o PSD com o Chega, é isso? Neste caso, não só é para marcar posição para futuras negociações de outras matérias que o PS ao Chega, passe esta expressão com ironia, para depois ter garantia de aprovação de outros diplomas e conseguir uma governação eficaz nas áreas que achar Eu acho que estamos de acordo nesse aspecto. Acho que a lei de cartaz vinca isso, não é? A marcação de uma posição. Vou dizer uma frase que pode parecer polémica, mas a maioria dos portugueses, 69,5%, 70%, não quer mais soluções à esquerda. Desculpem, metam isso na cabeça quem acha que ainda é possível ter soluções à esquerda. É tão raro nós vermos pessoas com esta capacidade de análise dos factos e não usar os seus interesses e os seus gostos para manipular a opinião pública, que quando eu ouço alguém com esta capacidade de responder com inteligência, isto, acima de tudo, amigos, dá-me um prazer enorme, enorme. E depois de nós sabermos, porque isto é público, que grande parte da comunicação social estão a viver tempos muito difíceis devido à falta de dinheiro, eu acho que isto devia fazê-los refletir o porquê disto. Claro, se eles quiserem, e eu acredito que eles estão tão desesperados que eles até já estão a pensar, pelo menos a pensar, o que é que nós estamos a fazer de mal e perceber que o verdadeiro problema não é provavelmente esperar que seja o dinheiro público a salvá-los, o dinheiro do trabalhador de todos os dias português a salvá-los. Eles têm que perceber de onde é que está, ou qual é a origem do problema, porque a comunicação social é como aquele homem que mente ou manipula a sua namorada ou a sua esposa todos os dias e então, depois, quando chega à casa, finge muita surpresa porque ela o deixou. Não esperava. Porquê? Porque no início ela acreditava nele, ela confiava, achava que ele podia ser o melhor para ela, mas aos poucos ela foi apanhando as pequenas contradições, as pequenas manipulações, que para ele não era nada especial, mas isso afetava a sua vida todos os dias. Ele dizia que estava a trabalhar, mas estava com os amigos, ou estava com a amante, mas ela começou a abrir os olhos e percebes que sempre foste manipulado e
a verdade vem ao de cima, até que um dia ela um dia acorda e começa a ver com os seus próprios olhos que aquilo que ele tinha dito ao longo do tempo não passava de mentiras, não passava de manipulações, e ela deixou, não porque o odeia, não o deixou porque o odeia, mas porque já não acredita nele, e assim está o povo português com a comunicação social, e esta é a minha avaliação, cansado de ser traído, farto de ser tratado muitas vezes como um idiota, como alguém que não sabe pensar pela sua cabeça, como alguém que não consegue perceber quando eles estão a manipular e estão a ser enviesados. Eles pensam que nós não percebemos. É triste. A confiança, quando é perdida, não volta depois com desculpas bonitas, com discursos bonitos. Os portugueses estão na rua todos os dias e nós nunca tivemos um país neste estado, nunca. Querem recuperar o público, então, amigos, sejam isentos, parem de mentir, parem de manipular, parem muitas vezes de puxar uma narrativa e esconder a outra e comecem a dizer a coisa mais bonita do mundo. A verdade. A verdade, doa a quem doer, a de quem doer. Portugal tem um problema sério e não é só a nossa dívida pública, não é só os salários baixos, não é só a imigração, isso é tudo um problema, mas também é a falência moral e intelectual da nossa comunicação social, aquela que devia ser também uma guardiã da nossa democracia, e é tão importante ter uma comunicação social que seja isenta e que esteja ao lado do povo, e neste momento é muito pouco aquela que está ao lado do povo, mas acima de tudo que não sirva de assessoria de imprensa de certos partidos políticos, certas ideias, certas ideologias, e vocês reparem que pouca gente já confia naquilo que estão nas notícias, e muitas vezes estão a dizer algo verdadeiro, mas a pessoa já está tão desconfiada que já nem acredita. O jornalismo foi outrora uma profissão nobre, hoje é praticamente uma profissão que está a ser descartada pelos portugueses, e nós precisamos de jornalistas a sérios. Como interessa é o interesse nacional, e é Portugal. Por isso, amigos, chega de narrativas, chega desta pouca vergonha que nós portugueses estamos completamente fartos e estamos com os olhos mais abertos do que nunca. Chega, mas o mais fascinante disto tudo é muitas vezes ver o ar de superioridade moral que estas pessoas têm e fingirem que são neutros, que são técnicos, os fact-checkers, só que nós sabemos o que é que está por trás disto e percebemos que muitas vezes a verdade incomoda muita gente, e eles muitas vezes não gostam de passar a verdade, ou não é passar a verdade, passar exatamente o que se passa. Amigos, uma mentira repetida 1000 vezes não se torna realidade, e muita gente torna isso como realidade, mas uma meia-verdade repetida pela imprensa, isso, amigos, torna-se manipulação, e é às vezes estas pequenas meias-verdades que estão muitas vezes a condicionar o futuro do nosso país. A imprensa portuguesa não precisa de mais financiamento, precisa de sim ter mais coragem de pôr pessoas que saibam ter bom senso, usar a inteligência e conseguem avaliar o presente e como eu disse, o passado, o presente e o futuro, e não apenas pertencerem àquela bolha ideológica que quer dominar a nossa sociedade e quer controlar. Por isso, amigos, é preciso ter coragem para informar e não estar ali a manipular a opinião pública, coragem para reconhecer que se perdeu a confiança do público, e se nós quisermos um país que seja mais justo, mais culto, mais livre, nós precisamos ter uma comunicação social, acima de tudo, que sirva ao cidadão português e não mais um partido ou mais um movimento que faz ali o seu trabalho, e muitas vezes é um trabalho sujo, não um patrocinador. Amigos, o jornalismo isento não é um luxo, é uma exigência de todos nós, e nós precisamos disso, nós precisamos de isenção. E se houver um canal, e às vezes nós temos canais a crescer neste momento, que estão a mostrar um pouco dessa isenção, e esses canais estão a crescer, e jornais também, jornais escritos, que muitos estão na falência, e de um momento para o outro começam a aparecer jornais novos que estão a crescer, porque as pessoas começam a ter confiança nesses jornais. Por isso, aprendam a ouvir o outro lado e respeitar o outro lado, porque só assim as pessoas em Portugal vão continuar a acreditar em vocês, algumas. Por isso, amigos, eu gostava muito de ouvir a tua opinião em relação a isto. Dá-me o teu feedback. Obrigado por estares desse lado, obrigado por dar sentido às minhas palavras, e fica em paz.